vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Noite. Dando início a mais uma live esse mês com o tema sobre maternidade. E vamos dar início aqui, já tentar chamar a nossa convidada, certo? Deixa eu chamar ela aqui. Luísa. Já enviei o convite. Aguardamos aqui a presença, então, Heloísa Bonella. Pensando aí e aproveitando a questão do Dia das Mães para falar desse tema, para trazer esse assunto que vai muito além do que a gente imagina. Então, a maternidade é mais do que a gente já vê, né? Tem pessoas que sentem, sofrem e tem uma idealização sobre o que é maternidade e acaba passando por alguns perrengues, algumas lutas. E eu acredito que essa live aqui vai ajudar bastante pessoas, vai ajudar o esposo a entender a esposa, vai ajudar os filhos a entenderem as mães, vai ajudar as mães a se entenderem também, né? Com certeza. Então, deixa eu tentar enviar novamente aqui o convite. Luísa, enviamos o convite aí, vê se você consegue. Qualquer coisa você tenta enviar para nós e entrar na live. Normal, gente, essa demora, né? Esse tempo aí para que a gente consiga essa comunicação. Não esqueça de deixar seu comentário, de curtir essa live, de compartilhar com outras pessoas também, tá? Se você achar interessante, relevante, por favor. Heloísa, escreve no chat se você não estiver conseguindo acessar. Se é algum tipo. Aí, acho que agora foi. Boa Oi, noite. boa noite. Oi, Heloísa, boa noite. Será que eu fiquei cortado lá? Ai. E boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal vai chegando e estão entrando aí. Seja bem-vinda, Heloísa. Que prazer, né, para nós ter você aqui para ajudar-nos aqui, colaborar com a gente nesse conteúdo, com esse tema que a gente acredita ser de bastante relevância aí para a sociedade, para as pessoas, né? E muito obrigado pela aceitação. Acho que foi algo assim extraordinário conseguir um tempo seu aí com a gente, né? A gente sabe da correria, das suas afazeres, das suas tarefas como coordenadora, como psicanalista, como atendendo e tudo mais, né? Então, pra gente é um prazer enorme poder ter você aqui, tá bom? O pessoal aí que segue ela e não nos conhece, eu me chamo Newton, ela é minha esposa Mônica, nós também somos psicanalistas, temos a nossa clínica, estamos atendendo, live no mês com algum tema que seja relevante, que ajude as pessoas aí a entenderem questões da saúde mental, questões do relacionamento, né? Temas específicos, temas que são relevantes aí, tá? E então, se você não conhece a gente, segue a gente aí. O pessoal da gente aqui que não conhece a Heloísa, pessoal, vocês vão conhecer gente muito bacana, com bastante conteúdo. Comecem a seguir ela também, tá bom? Para não ficar por dentro de todos os conteúdos. E Morela, é com você aí, tá bom? Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, né, por participar desse momento, falar de um tema tão importante, tão sensível e tão atemporal, né? Falar sobre mãe é algo sempre bastante atemporal. Para mim, falar de psicanálise é sempre muito prazeroso, então sempre que cabe na agenda eu faço questão de estar presente para a gente poder levar, né, um pouquinho do nosso conhecimento, levar um pouquinho aí do nosso ponto de vista para que para outras pessoas também. Então,
esse tema, né, de hoje, que a gente falou da mãe suficientemente boa, acho que ele casa muito com a atualidade, no sentido de pensarmos, né, sobre toda essa pressão que as mulheres têm enfrentado da sociedade, de forma geral, da própria família. A gente tem que, nós mulheres, né, Mônica, e todo mundo que está assistindo aqui, a gente sempre é muito cobrado a performar com excelência em todos os âmbitos da nossa vida. E nem sempre isso é possível. E isso traz para a mulher uma angústia muito grande, né? Então, falar aqui com as mães, na sexta-feira eu também tive a oportunidade de fazer uma palestra para um grupo de mulheres, também sobre essa questão, né? De o quanto que essa sobrecarga de ser mãe traz uma sobrecarga emocional para a gente, né? E a gente parece que tem medo de dizer que está cansada de ser mãe, né? Então, existe uma diferença entre gostar de ser mãe e gostar da função materna, que é algo que a gente tem que começar a pensar também. Muitas vezes as mulheres, eu escuto muito isso na clínica, eu amo os meus filhos, mas eu odeio fazer a função ali materna, né? Isso às vezes a gente escuta, em um primeiro momento parece muito forte, muito frio, mas quando a gente se debruça a olhar para isso com cuidado, com amorosidade, a gente consegue compreender o que está nas entrelinhas desse discurso. E eu escolhi esse título, né, de falar de mãe suficientemente boa, pensando muito, para quem é psicanalista vai entender, para quem não, mas de repente pode pesquisar, pensei muito na teoria de Winnicott, que é uma das minhas especializações. O Winnicott vai dizer para a gente que a mãe, ela não... Por que ele usa esse termo de suficientemente boa? Porque a mãe precisa e pode, é aceitável que ela falhe no seu processo de maternidade. A criança também precisa dessa mãe que falha. Se a criança ela não tem uma mãe que falhe, ela não tem a oportunidade de crescer e se desenvolver. Então, acho que hoje a gente pode discutir muito nesse sentido, né? Em todas essas implicações que rodeiam aí, que permeiam a mulher contemporânea, que tem que trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, que tem que ser excelente profissional. Eu brinco que ainda tem que estar com o cabelo e a unha feita, cheirosa, bonita, como se a gente tivesse uma varinha de condão para fazer isso tudo num passe de mágicas, né? E muitas vezes é assim que as mães são vistas, como uma varinha de condão que fazem as coisas acontecerem. Sim. É muito complexo esse tema, né? Porque eu não acredito que que seja algo atual, mas parece que atualmente a gente vê mais essa questão assim. Igual você falou, eu amo os meus filhos, as minhas crianças, mas eu não me vejo na maternidade em si. É como se tivesse fugido isso durante um tempo e agora a gente pudesse falar mais sobre isso, né, Lu? Sim. E de que, ok, não tem problema. Não é uma questão que a gente tem, as mulheres têm que ser mães. Não é sobre isso, né? Sim, inclusive esse acho que o peso começa por aí, né? Nós temos um julgamento, um peso da sociedade que nos impõe muito a questão da maternidade. Então, é mais ou menos assim, você está namorando quando vai casar. Quando casa, não vai ter o primeiro filho. Tem o primeiro filho quando vai ter o segundo. Então, a mulher está sendo pressionada o tempo todo, né? E hoje a mulher ela tem a oportunidade de escolher.
se ela quer ou se ela não quer ser mãe. Mas ainda que ela tenha essa oportunidade, o julgamento também está instaurado aí de forma social muito grande. Então, É mais uma questão social mesmo, né? é uma questão social que a gente tem aí bastante latente, né? Mas por que não quer ser mãe? Você vai se arrepender no futuro. Uhum. Olha, você está É, nova agora, mas daqui a pouco você vai ficar velha, né? Então a gente escuta muito esse tipo de discurso. sim, sim. E nós preparamos algumas Claro, questões aqui para falar. E eu acho que isso que você disse agora até responde a nossa primeira pergunta, que seria assim, né? Quando falamos da mãe suficientemente boa, estamos acolhendo a humanidade da mãe. Mas por que que tantas mulheres ainda sentem culpa por não conseguirem sustentar o ideal da perfeição materna? Cabe dentro disso que você está falando agora, né? Da questão da sociedade. sim. Cabe, mas você só repete o finalzinho porque deu uma travada e eu não consegui entender, Mônica, por favor. Uhum. A mãe. Por que que tantas mulheres, considerando que nós estamos acolhendo a humanidade da mãe como Uhum, mulher, por que que as mulheres ainda sentem culpa por não conseguirem sustentar o ideal de uhum, perfeição materna? tá, Porque a ótimo. perfeição é um ideal mesmo, né? Alcançar a perfeição, dá pra gente falar que é impossível, né? É impossível. É impossível. E essa teoria de Winnicott, ela vai de encontro com isso, né? Porque qual é a perfeição? A gente não precisa ser perfeito. A gente precisa ser suficiente. E eu costumo dizer, quando eu falo com as mães, que quando nasce um filho, parece que para na porta da casa da gente uma carreta carregada de culpa. Porque a mãe, ela se culpa por tudo. Ela se culpa se o bebê tem cólica, ela se culpa se o bebê engasga, ela se culpa se o leite não desce, né? Então tem a mãe vem já acompanhada desse pacote, o bebê traz esse pacote de culpa para a vida da mãe. E quando a gente pensa também, né, nesse ideal de perfeição, isso é muito imposto, né? Eu penso que hoje a gente também tem, dentro dessa vida contemporânea nossa, uma série de receitas. Então, quando a Uhum. gente abre o Instagram, né, é claro, isso é válido, é importante, mas tem assim, tem a receita, vou falar o nome receita, né, mas de como amamentar bem seu filho, de como trocar, de como dar banho, de como isso, de como aquilo. E a gente parece que precisa consumir isso tudo para ser uma mãe perfeita. Só que quem é perfeito nessa vida, né? Perfeição, ela está também muito atrelada com controle. E o que é que a gente controla nessa vida? Como é que eu vou controlar esse pacotinho que vai chegar na minha casa? Eu não sei como é que ele vai chegar, o que que ele vai ser, como ele vai ser, se ele vai ser uma criança típica, se ele vai ser uma criança atípica. Então a gente não tem controle. E diante da falta de controle é impossível termos mais próximos do perfeito, porque perfeição, eu acredito que humanamente falando, não há também. A conexão tá. Né? Tá nos ouvindo? Consegue nos ver? Deu uma travadinha, vocês escutaram eu respondendo? Sim. Isso, isso. Tá. Uhum. Eu queria fazer até uma pergunta aqui, aproveitar. Você falando aí me fez lembrar algumas situações, alguns encontros que a gente faz no grupo que a gente tem. E falamos também algumas vezes sobre essa questão da mãe suficientemente boa, né? Até falando Uhum. sobre aquele filme, Precisamos Falar sobre Kevin, né? Sim, sim. E aí as pessoas perguntavam algumas coisas mais ou menos assim, mas como que eu faço para ser essa mãe suficientemente boa? Porque às vezes as mães perguntam mesmo, né, para
mães de primeira viagem pergunta para a Uhum. mãe, para a avó, para alguém, como é que eu faço, como é que é. E às vezes olha para a própria criação, de como ela se sentiu quando criança, e tenta fazer diferente com o filho e tudo mais. Então, às vezes acaba pensando, projetando aquilo que ela gostaria tinha acontecido que acontecesse com ela, o que fosse cuidado com ela, e projeta para a criança e esquece da subjetividade, que aquela criança é uma outra criança, não Uhum. é ela mesmo, né? Não é a filha do vizinho, não é a filha da irmã. E aí a pergunta que mais caía para a gente era: tá, mas como que eu faço então para ser essa mãe suficientemente boa? Porque você está falando aqui que a mãe ela vai errar, né? Em algum momento ela vai Uhum. falhar com o bebê, Exatamente. criação. E as mães, acredito que têm essa preocupação, porque alguns pais também têm, desse medo de errar, né? Uhum. Então, o que seria essa mãe? Tem como exemplificar assim alguma situação de uma mãe suficientemente boa? Tá. Eu vou tentar trazer uma metáfora aqui, né, uma analogia, na verdade, da gente pensar assim, ó, quando a mãe ela busca muito essa perfeição, a gente corre um risco de até de abrir uma certa lacuna, uma fissura ali nesse vínculo. Porque eu busco tanto ser perfeita, eu busco tanto entender o que eu preciso fazer, eu busco tanto me comparar, você trouxe aí, né, como a avó cuidava, a tia, a vizinha. Então, eu busco tanto me comparar que eu esqueço de olhar para quem eu sou. Eu esqueço de olhar para o meu bebê, para a minha criança dentro de casa. Quando a gente está falando disso, eu gosto de pensar assim, ó, que uma frase que certa vez eu escutei num congresso e me marcou muito. A gente precisa buscar menos performance e mais presença, né? Então, quando a gente fala para definir essa mãe suficientemente boa, é aquela mãe que vai olhar para o seu filho, que vai tentar de alguma maneira escutá-lo, ainda que ele seja um bebê. A mãe tem um vínculo com o filho que dificilmente outra pessoa tem, né? Então a mãe, ela não tem essa, ela não tem, né? Às vezes a gente também tem um pouco disso de que, um bebê nasce, a mãe já está ali pronta, tem uma questão instintual. De fato tem, mas nem todas as mães conseguem afetar essa questão instintual. Mas a partir do momento que a mãe, ela está ali reconhecendo suas imperfeições, as suas limitações, o seu cansaço, ela pode também se abrir a ouvir o que esse bebê ou o que essa criança está dizendo para ela, né? Então, acho que a gente pode exemplificar uma mãe suficientemente boa, uma mãe que esteja presente, da forma com que ela conseguir ter presente. Legal, muito bom. Uhum. E aí, falando ainda sobre a idealização, né? Heloísa, até que ponto a idealização da maternidade consegue silenciar o sofrimento da mãe? Porque daí se colocar num papel de que isso que a gente está falando a respeito de tentar atingir o que não dá para atingir, que é a perfeição, né? Mas até que ponto, então, olhando com um olhar psicanalítico, isso silencia o sofrimento da mãe? Porque eu penso que vai chegar uma hora que essa panela de pressão vai explodir, né? Vai, E vai. aí, como que dá para responder isso assim, ó? Por exemplo, a questão do cansaço, a raiva ou o arrependimento, aquele desejo de desaparecer um pouquinho. Claro. Eu vou embora, né? Então, assim, isso já são sinais de que tá chegando ali no topo, né? Olha que ponto importante que você trouxe, né, Mônica? Até quando, até onde isso vai? Vamos pensar numa mãe extremamente idealizada, né, que tem essa maternidade de forma muito idealizada, de perfeição, que a gente usa hoje, né, que romantiza muito a maternidade,
essa mãe vai ser aquela mãe que ela vai ter dificuldade de pedir ajuda, ela vai ter dificuldade de sinalizar que ela está cansada, que ela está esgotada, ela vai ter dificuldade de falar, gente, tem 18 horas que eu estou sem dormir, que eu estou sem comer, que eu estou sem tomar um banho. Porque ela, dentro desse ideal de perfeição, ela não pode falhar, né? O que a gente tem quando a gente tem uma mãe assim é uma tendência a um esgotamento físico e emocional muito grande, que pode se tornar, por exemplo, uma depressão pós-parto, ou uma depressão, um estado de melancolia, né? Porque quando a mãe diz, quero sumir, ela não está ali negando o seu filho. Ela não está negando, ela não está dizendo que ela não ama, que ela não quer o seu filho. Mas a gente pode pensar isso psicanaliticamente como uma frase no sentido quero sumir, preciso respirar, né? Quero sumir desse estado que eu me encontro hoje, agora, né? E dentro dessa perfeição, qual é o espaço que a mulher tem para dizer isso? Uhum. Até porque muitas mulheres se pegam sem uma rede de apoio, né? Total. Tem pessoas, às vezes até o parceiro ali, né? O pai, ou de repente aí uma avó, uma tia, enfim, qualquer pessoa que possa contribuir com uma ajuda. Tem muitas mulheres que não têm isso mesmo, assim, né? Sim. De repente quer sair, ter um momento para si mesma e não tem com quem deixar as crianças, e aí se pega numa situação, e agora, né? Agora. Eu existo também antes de ser mãe. Como é que eu faço agora numa situação? É um ponto também importante para a gente refletir, né? Sobre essa Com questão de não ter certeza. uma rede de apoio. E a gente pensando tanto nesse aspecto da rede de apoio, quanto também dessa idealização e da própria pergunta que o Newton me fez sobre o que é ser uma mãe suficientemente boa, né? Como é que eu cuido se eu não estou bem? Exatamente. Se Uma torna mais mãe, difícil, né? uma mãe suficientemente boa, para ela estar presente, no sentido de daquilo que ela dá conta de estar ali, ela precisa estar bem emocionalmente, né? Fisicamente, ela precisa ter condições de dar continente para o seu filho, independente da idade que ele tenha. E você disse, né, a mãe que não consegue, às vezes, sair para fazer uma unha, um cabelo, mas agora a prioridade é seu filho. Ela não está deixando de priorizar o filho dela, né? Tempo de qualidade é muito mais importante do que tempo. Uhum. E a mulher, ela se culpa muito por isso. No meu, porque a gente escuta o quê? No meu tempo, quando eu fui mãe, eu dei conta. E você não eu dei conta de 4, você não está dando conta de 1. A minha avó teve 12, você não está dando conta de 1. Então, esses comparativos que vão rodeando a mulher, vão colocando esse peso, né? Vão alimentando essa condição de idealização ainda mais. Se a gente não está fortalecido, o nosso ego fortalecido, a gente permite mesmo que isso nos atravesse. Sim. E isso que você falou é tão interessante assim, né? Porque a história emocional dessa mulher também, olhando para a mãe dela, também interfere na própria maternidade dela, né? Então, assim, é a questão do ir repetindo mesmo as histórias, né? Tem até numa das perguntas que nós colocamos aqui, como a história emocional da própria mulher com a sua mãe interfere na forma como ela vive a maternidade. Existe o risco de tentar reparar a própria infância através do filho, e a gente escuta muito, né? Assim, eu não vou fazer a mesma coisa que a minha mãe fez.
E aí, daqui a pouco, a gente se pega fazendo exatamente o que a mãe fazia, Exatamente. né? A maternidade, ela sempre vai trazer para gente um atravessamento da nossa infância. Ela pode trazer gatilhos, memórias, né? Tanto memórias positivas quanto memórias que não foram de coisas que não foram tão bacanas, que aconteceram com a gente. E realmente a gente tem essa ambivalência. Às vezes a gente consegue ter a ambivalência ali de forma equilibrada, hora isso, hora aquilo, ou também a gente pode ir para os extremos. Eu não vou fazer aquilo que fizeram comigo, e aí eu coloco meu filho dentro de uma bolha, né? Dentro de uma caixa de vidro, para que nada de mal aconteça. Só que aí, quando a gente faz isso, a gente está cortando as asinhas dos nossos filhos, não está permitindo que eles cresçam, que eles se frustrem, porque se frustrar é importante. Ou a gente vai para o outro lado, às vezes, de repetir, né? O que a gente vai chamar na psicanálise de deslocar. Eu desloco para o outro tudo aquilo que eu recebi e não pude reagir, né? E, é o que você disse. Então, eu posso também ir para esse lado. Já que eu não tive, você não vai ter. Já que eu apanhei, você vai apanhar, né? Já que isso, você também. Então, a gente às vezes perde um pouco essa questão desse que eu costumo chamar desse caminho do meio, por questões internas nossas que a gente ainda não teve oportunidade de olhar, de acolher, de trabalhar. Ninguém é o que é por escolha, né? Nós somos construções no mundo. E você falou de frustração, o quanto é necessário, né, a frustração, mas parece que vai contra a questão da mãe querer ser perfeita, né? Porque quando a mãe se mostra assim, querer ser a melhor mãe, o melhor que ela pode entregar, a criança pode entender assim que a mãe não falha, né? Uhum. Que a mãe não sofre, tá tudo certo com a minha mãe. E aí é preocupante isso também, né? Porque se a criança cresce acreditando que a mãe não falha, não sofre, como que fica a questão da frustração? Uma vez eu ouvi uma frase, eu não me lembro de onde que vem essa frase, mas que dizia sobre a mãe suficientemente boa, que ela também tem que ser suficientemente boa para que um dia os filhos possam se separar dela e seguir o seu próprio caminho. E isso tem muito a ver com a frustração, né? Se não tem, e eu cresço entendendo que a minha mãe não falha, que a minha mãe é perfeita, que minha mãe não sofre, como que fica essa questão? Sim. Esse apontamento que você fez, né, da mãe suficientemente boa, o Winnicott ele vai dizer que a mãe ela vai se descolando da criança de forma gradual. Então, ela vai introduzindo pequenas frustrações de maneira gradual, né? O que são essas frustrações? É o bebê esperar um pouquinho, é a criança sustentar a ausência da mãe. E quando a mãe se coloca nessa posição, né, de bancar essa forma de perfeição e o filho tem essa imagem dela, vai ser uma criança que vai crescer com dificuldade de se relacionar, vai ser uma criança que vai ser insegura, vai ser uma criança que vai ter muita angústia de separação, porque a frustração não foi apresentada a ela, né? E o que faz a gente ir para a vida é a frustração. Nós nos construímos enquanto sujeitos a partir desta falta, que é essa ruptura mãe-bebê, né? Então, essa falta de frustração, ela vai muito além desse contexto só mãe e filho, né? Porque uma hora a criança vai crescer e ela vai precisar do mundo. A mãe não pode estar ali o tempo todo. Ela precisa para a escola, a mãe não pode acompanhar, ela vai precisar arrumar um trabalho, né? Uma profissão futuramente. A mãe não vai poder estar lá. Então,
quando a gente não tem essa frustração, essa criança vai se tornar um adulto com muita dificuldade de viver o mundo. Não Uhum. sei se eu respondi exatamente sua pergunta, Mônica. Uhum. Sim, porque para a gente ver para a gente entender o quanto é importante mesmo, porque vem a frustração, eu vou falar de mim mesma. Para mim, como mãe, me dói muito ter que frustrar os meus filhos. Sim. E só que eu entendo hoje o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário para que isso que a gente está falando agora, né? Para que um dia eles consigam se separar de mim sem sofrer tanto, entendendo que eles precisam seguir o caminho deles, né? Sim. Mas dói, né? E isso eu estou falando de mim mesma, dói ver a criança frustrada também. Mas Não. é importante porque eles também precisam entender que eu tenho emoção, que eu choro, que eu fico triste, que a vida traz várias situações, várias circunstâncias, e tudo isso eu penso que funciona como um espelho que eles vão vendo que um ser humano pode sim sentir, pode errar, vai se frustrar, vai ter angústia, né? Tudo isso a partir das nossas vivências também, né? Mas dói também muito na mãe, né? Dói porque a gente tem essa coisa, né, de querer realmente proteger os filhos de todos os perigos do mundo. Mas aí eu volto lá no começo, o que que a gente controla? Não controla nada, então a gente não sabe o que pode acontecer com eles, né? E claro, quando a gente está falando aqui de frustração, a gente não está dizendo de grandes coisas, mas é fazer esperar, é explicar que não pode tudo, né? Que não dá para escolher algumas coisas. Então, são frustrações do dia a dia que a gente vai inserindo na rotina da criança para ela entender que existe esse limite, né? E pensando em psicanálise, a gente vai pensar muito no princípio do prazer e da realidade. Eu tenho um desejo, só que quando esse desejo ele chega para o consciente, ele vai se deparar com uma realidade que vai entender que não é possível aquela satisfação. Então a frustração ela precisa entrar aí, né? Inclusive para a construção do nosso superego. Sim. Tem um comentário aqui, ó. Eu tenho Claro. dois filhos com uma diferença de 6 anos cada um. E é muito difícil porque cada um tem uma necessidade diferente. E às vezes eu me pego tendo que dar mais atenção para um do que para o outro. Acho que ela quer, né, entender um pouco essa questão, talvez, da diferença de Talvez idade, né? eu acho até que talvez seja um ponto de angústia dela, né? No sentido de que ela se vê nessa situação, porque de fato, 6 anos de diferença, não sei qual idade, mas vamos pensar, se um tem 6 e um tem 0, ou se um tem 8 e outro tem 2, o de 2 vai precisar realmente, ele ainda está numa fase que a gente chama de dependência relativa. Então, é uma criança que depende da mãe para tomar banho, para se trocar de roupa, para se alimentar, né? Então, realmente, a mãe, às vezes, ela fica nessa saia. Olha a culpa aparecendo aqui, né? Como é que eu faço para administrar isso? Porque são crianças que estão em fases de amadurecimento distintas. E cada uma vai precisar de coisas, vai apresentar demandas diferentes aí para essa mãe. O que eu posso sugerir, né, é que seja explicado, talvez, para essa criança mais velha o porquê que essa pequena demanda tanto. Quando você tinha a idade do seu irmão, mamãe também fazia isso para você, né? Então, a criança, ela tem a capacidade de entender tudo que a gente conversa com ela, né? Então, o que ela precisa é disso, é de que a gente sente, converse, às vezes se explique, dê uma resposta para que ela entenda o porquê que neste momento a mamãe está tão dedicada ao filho mais novo. Eu acho também que as duas crianças, cada um quer um tipo de mãe, né? Então, Sim, o que tem 8 anos quer um tipo específico de mãe naquele momento, e de 2 quer um outro tipo de mãe. outro tipo de Então a mãe. mãe, ela é
ela tem que se desdobrar ali de dois modos para atender a necessidade de um e a necessidade do outro. E nessa demanda, acho que exige ainda muito mais dela e ela fica nessa luta, né? Nessa angústia de querer atender as duas necessidades e ser boa o suficiente para os dois, né? Para os dois. E acaba que ela pode ser que na percepção dela ela se sente culpada por não pensar que não está atingindo. E pode ser que ela atinja a necessidade ali certinho, mas na mente dela ela fica com esse medo de não estar sendo suficientemente boa ali para ele, né? É essa carga mesmo que a mãe tem, né? Até por isso que a gente está falando dessa questão do ser, do ser julgada, do ser cobrada, né? O tempo todo. E a mãe, então, ela vai se colocando mesmo nesse lugar e às vezes ela passa do seu próprio limite para poder dar aquilo que talvez não esteja nem sendo faltante, né? Então, a gente também tem que olhar de quem que é essa perspectiva, de quem que é essa demanda, de quem que é esse desejo. É meu ou do meu filho, né, Mônica? Quando a gente às vezes pensa, mas eu tenho dó de frustrar. Mas de quem será que é essa demanda? É minha, é nossa ou é dos nossos filhos? E pensando que a mulher ela não nasceu já com toda essa experiência, né? Então, ou seja, ela vai errar, ela vai falhar, né? Acho que é bom deixar, talvez pra Bia, né? Bia, você vai falhar, em algum momento você vai falhar porque você não é 100% ali, você não tem essa... Uhum. Ainda que nasça com essa configuração de que pode ser mãe, né? Que pode gerar um filho, não nasce com toda a experiência, não já sabe todas as coisas. Ainda que a mãe consegue adivinhar, olha pro filho, adivinha o que ele quer, né? Consegue ele sentir alguma coisa, mas acredito que não é assim, não vai ser 100%, né? Então, se lembrando dessa questão de que você não é 100%, você não é uma mãe 100%, acho que ajuda a aliviar, né? Tirar a culpa, igual você falou, né? Tirar um pouco dessa Sim. culpa, né? Acho que é importante E isso. lembrando que os nossos filhos, todos nós, somos seres subjetivos. Então, ainda que tenham mesma idade, uma idade muito próxima, cada um vai ter o seu temperamento, vai ter a sua personalidade, vai ter exigências também diferentes. Sim. Nós somos, na minha casa, a gente somos. Na minha casa, não, com a minha mãe, a gente somos em 8, né? E as idades, os 5 têm as idades assim, bem próximas, não tem muita diferença. E pra mim, eu tinha minha mãe e meu pai de um jeito, né? Quando a gente se reuniu pra conversar e foi falar, começaram a falar de uma mãe que eu desconhecia. Eu falei assim, que mãe é essa? Não, é nossa mãe. Eu falei, não, mas eu não lembro dessa mãe. Aí a outra fala, a mãe era assim. Eu falei, não, mas que mãe é essa que você está falando, né? Que pai é esse que você está falando? Ou seja, cada um interpretou e interpreta o pai e a mãe de uma forma diferente do outro, ainda que viveu a mesma coisa, mesmo Com lugar. certeza. É bem interessante Cada isso. um simboliza da forma com que dá conta, né, dentro das suas relações ali de construção psíquica, de mundo interno, enfim. Então, cada um de nós vai simbolizar o que nos aconteceu de uma maneira. Para uns pode ser uma lembrança extremamente agradável, para outros pode ser uma lembrança triste. Então, nós temos as nossas individualidades. Verdade. Muito bom esse assunto, né? Porque e nós já estamos aqui caminhando para o fim. A hora passa muito rápido. Mas eu quero te pedir, Elo, assim, eu acho importante também a gente fazer uma reflexão a respeito das mulheres também que são mães, mas que não tem essa questão da maternidade, assim. Eu não posso dizer que não gostam de ser mãe, mas não se sentem mães como a sociedade impõe que elas sejam, assim. O que a gente poderia falar sobre isso para as mulheres que, de repente, tiveram filhos, engravidaram sem esperar, não tiveram gravidez desejada, ou não tem esse apoio em relação aos filhos, que não vê a maternidade de uma forma que o mundo
que generalizou assim ver. O que que a gente pode falar Sim. para essas mulheres? Tá, vamos lá. Não é uma resposta tão fácil, né? Porque acho que só sabe a dor quem passa por isso, né? A minha história, eu desejei muito meu filho e desejei ter mais filhos e eu não consegui ter mais filhos, então eu tenho uma frustração, inclusive, nesse sentido. Então, assim, eu não sei qual é a dor de uma pessoa que não queria e teve, né? Então, eu falo que às vezes a gente não tem muita propriedade quando a gente não sente aquilo. Mas, assim, de um grande maneira, né, de modo geral, o que a gente pode dizer para essas mães é que se essas crianças estão aqui hoje vivas e estão do lado dessas mães, é porque houve um desejo para que elas estivessem aqui. Ninguém veio ao mundo sem um desejo, né? Então, que elas procurem ser o melhor que elas puderem dentro da realidade delas. Porque não existe uma receita de bolo, não existe uma bula, né? Uhum. Que não tem um manual de instruções que vai ensinar a gente a como fazer melhor ou pior. Então, que essas mulheres possam dar o melhor que elas têm dos seus filhos. E, e tá tudo bem errar. A gente erra, a gente falha, né? Faz parte. E eu queria também puxar um gancho para a gente que cabe também nesse fechamento, muito do peso que nós mulheres sentimos, muita culpa que a gente tem, muita dessa idealização, ela está muito ligada também hoje ao nosso consumo de rede social. Uhum. A gente consome mães perfeitas, a gente consome filhos perfeitos, a gente consome maternidades maravilhosas, né? Só que o que que a gente está consumindo ali? Então tem muito perfil de influenciador, de pessoas famosas, né? Que mostra ali todo o projeto da gravidez e tudo mais. Mas o que é real disso tudo? Sim. Eu costumo usar uma analogia quando eu estou atendendo adolescente, que os adolescentes também se cobram e fazem muitas comparações com figuras públicas. Eu sempre falo assim: você posta foto comendo pão com ovo? Hum. A gente vai postar sempre nossa melhor foto, o nosso melhor ângulo, a nossa melhor balada, né? A nossa melhor saída, a nossa melhor viagem. Ninguém vai postar foto comendo pão com ovo, apesar de eu amar pão com ovo. Ninguém vai postar Nós foto também. chorando, foto descabelado, né? Então, o que a gente consome na internet são recortes da vida, são recortes de uma perfeição. Salvo alguns canais que a gente aí tem de maternidade real, de umas atípicas que eu acompanho algumas, mas o que a gente acompanha dessas principais influencers acaba sendo até uma projeção narcísica, Uhum. que acaba sendo até expondo também essas crianças. Então, mães, vamos nos comparar com nós mesmas e não com os outros, né? Como eu fui ontem, como eu estou hoje, e se a gente não tem rede de apoio de família, a gente tentar buscar na comunidade religiosa, se a gente frequenta, entre os amigos, entre grupos aqui, porque às vezes a gente também, grupos terapêuticos também ajudam de alguma maneira, não ajudam fisicamente, mas ajudam emocionalmente, né? Então, buscar se olhar no espelho e entender, eu sou apenas um ser humano. E estou Uhum. lutando diariamente com os meus limites, as minhas dificuldades, com dias bons e dias ruins. A vida é tudo, uma frase minha, menos linear. É verdade. É, acho que nunca foi tão importante ouvir assim: você pode errar, você pode falhar, não tem problema. Uma vez eu, só pra gente fechar mesmo, uma vez eu participei de um encontro
Nós, como mães, podemos falhar. E teve uma mãe que falou assim: nossa, que alívio poder escutar isso, Sim. que a gente pode falhar. Ser mãe é padecer no paraíso, né? Um É, dia a gente está bem, outro dia não. Então a gente vai escrevendo a nossa história, errando, aprendendo. Às vezes a gente aprende errando. Às vezes a gente aprende com o erro de um colega, às vezes com os nossos próprios erros. Às vezes a gente também, podendo falar sobre os nossos erros, a gente faz com que outras pessoas evitem, né, erros que às vezes podem colocar, assim, enfim. Mas é isso, né? Nós somos seres humanos. E somos mães, não somos super-heroínas, não somos fadas madrinhas com varinhas de condões. sim, sim. Ah, Heloísa, muito bom esse nosso encontro. Muito Foi um obrigada, prazer, por imagina. você estar aqui e poder contribuir com tudo isso aqui pra gente. Que pena que o tempo passa tão rápido, né? Mas quem sabe quem Parte sabe 2, né? num futuro Fazemos, a gente próximo se nós. organiza para um outro encontro. Eu não posso estender muito, acho que ainda tem uns minutinhos, porque eu vou dar a supervisão já já, tem um outro horário, mas a gente, sim, a gente pode marcar um outro encontro, de repente quem estiver assistindo a gente também quiser deixar sugestões aí para a gente trazer Isso. temas diferentes, né? Para mim Ok. é sempre um prazer estar disseminando aí sobre a psicanálise, falando sobre, tocando Então é isso. corações. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra para a gente receber você aqui. A gente sempre te acompanha em fórum, em leituras e tudo mais. E Que para bom. nós foi uma honra mesmo poder receber você aqui no nosso perfil. E então é isso, né? Nós Muito ficamos por aqui. obrigada. Ao pessoal que acompanhou a gente aí, nós também agradecemos pelos comentários. Sigam a Heloísa, acompanhem também o trabalho dela, que é maravilhoso. E a gente se vê numa próxima, então. Com Muito, muito, muito certeza. obrigada mesmo. Eu Ótima agradeço noite pelo para você. espaço aqui. Tá bom? Obrigada a vocês dois e parabéns também por esse projeto tão legal que vocês têm aqui. Tá bom? Obrigada, Elo. Boa noite. Um Boa beijo Tchau. para você noite. e para Obrigada a todos. todos. Até a próxima. Tchau.